Tudo bom, gente? Vamos lá. Exercícios de regra do produto e regra do quociente. Então, só para começar, eu já queria pedir paciência de vocês, porque eu estou aprendendo agora a usar a mesa digitalizadora. Vamos ver se vai ficar legal o resultado. Estou torcendo que sim. Vamos embora. Mas é mais difícil do que cálculo usar a mesa digitalizadora, viu? Pelo menos para mim. Mas enfim, esse exercício aqui, ele é super tranquilo. Ele já disse aqui quais são as regras que tem que ser utilizadas, ó. Utilizando as regras do produto e do quociente, então já disse o que tem que usar, encontre as derivadas das funções abaixo. Então aqui deu 5 funções e pediu para encontrar as suas derivadas. Então vamos lá, vamos encontrar as derivadas dessas funções. Para a gente fazer isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da regra do produto, e a regra do produto é super fácil, ela é uma fórmula, nem precisa entender muito, é só decorar mesmo, é só organizar que tu vai conseguir fazer a regra do produto tranquilo. Olha só, eu quero derivar a multiplicação de 2 fatores. E aí o que eu preciso? Eu preciso das derivadas individuais de cada um desses fatores e dos próprios fatores. Como é que vai ser? Vai ser, deriva o primeiro vezes mantém o segundo. Aí mais mantém o primeiro vezes deriva o segundo. É bem tranquila a regra do produto. A gente vai ver exemplos de regra do produto aqui no item A, digamos assim, e no item B, que são produtos de 2 funções. Os outros 3 exemplos, a gente vai usar a regra do quociente, né? Porque são quocientes de funções. Então, a gente também vai precisar da regra do quociente, que também é uma fórmula. A regra do quociente não é complicada. A regra do quociente tem um dificultadorzinho assim, que é o seguinte, é esse sinal de menos aqui. Esse sinal de menos é um pequeno dificultante da regra do quociente, porque às vezes esses termos são grandes, tem mais do que uma parcela, né? Então aí tem que tomar cuidado com o sinal de menos. Outro dificultante da regra do quociente é que vocês às vezes têm a vontade de fazer uma simplificação que não pode. Qual é a simplificação que não pode fazer? Muita gente quer cortar esse termo que aparece aqui com esse termo que está aqui embaixo. Não vai poder. Toma cuidado com isso. Quando chegar a hora, eu falo mais sobre isso. E claro, fora as regras de derivação, a gente tem a tabela de derivadas, super normal, nada demais. Derivada de potência de x, derivada de um x na n, ó, é n vezes x na n-1. Lembrando que o n não precisa ser inteiro positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário, pode ser o que quiser. Fora isso, derivada das funções trigonométricas, né? Derivada de seno é cosseno de x, derivada do cosseno de x é menos seno de x, e a derivada dos logaritmos e exponenciais. Derivada do ln de x é 1 sobre x, e a derivada do NX, que eu acho que é a favorita de muita gente, porque não precisa fazer nada, é o próprio NX. Então, vamos embora, vamos ver como é que a gente utiliza essas regras de derivação. Aqui, esse exemplo. A minha função é x ao cubo, aqui não tem o pontinho, mas ele fica subentendido, né? É x ao cubo vezes NX. Então, para a gente resolver a derivada dessa função, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, identifica os fatores. A gente tem que ver que essa função é um produto. E aí chama um dos fatores de U e pinta ele de azul, chama o outro fator de V e pinta ele de vermelho. Aí tu já começou a organizar. É uma regra do produto. U, quem é? U é x ao cubo. V, quem é? V é NX. Tranquilo, começou legal. Então vamos embora. Então aqui identificou os fatores, U é x ao cubo, V é o NX. Depois disso, deriva individualmente, a gente tem que encontrar U' e V'. Ó, derivada de x ao cubo é super simples, é 3x ao quadrado. Derivada do NX também é super simples, é o próprio NX. Então aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem um quadrado, a gente tem aqui uma organização com todos os ingredientes que a gente vai precisar. Se isso daqui fosse uma receita, essa parte aqui é como se fosse o mise en place,
para usar termos chiques de MasterChef, né? O mise en place é quando a gente pega todos os ingredientes e deixa ali organizadinhos, pronto para a gente utilizar. A gente já tem U, já tem Ulinha, já tem V, já tem Velinha. Agora, segue a receita, põe tudo na panela, usa a regra do produto, é super simples. Aqui está a fórmula da regra do produto, né? Ulinha V mais U Velinha e só substitui, ó. Ulinha está aqui, 3x², V está aqui, é o E na X, aí deixa eu trocar de cor aqui, aí o V, aliás, desculpa, aí U está aqui, ó, x², vezes Velinha, que é o E na X, aliás, devia ter circulado aqui. Então, tá aqui, montada a tua regra do produto, bem simples, sem nenhuma complicação. Fora isso, o que mais que daria para fazer? No máximo, a gente poderia colocar esse E na X em evidência aqui, porque tem E na X nos dois termos. Então, a gente ficaria com 3x² é o que faltou, digamos assim, fora o E na X, e aqui mais o x², que é o que faltou desse outro termo. E se alguém tiver vontade de colocar mais coisa em evidência, também pode, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever, minha letra é feia ainda nessa tal de mesa digitalizadora, viu, gente? Mas enfim, daria para colocar também o x² em evidência, ó, ficaria x² vezes o que faltou? 3 mais o que faltou? X. Tudo isso vezes o E na X. Também poderia dizer que é igual a isso. x² vezes 3 mais x vezes E na X. Eu até gosto mais dessa resposta aqui. Por que eu gosto mais dessa resposta aqui? Porque ela está no mesmo estilo da pergunta. A pergunta te deu um polinômio vezes E na X. A resposta é muito elegante. Deixar assim um polinômio vezes E na X também. Aqui alguém poderia argumentar, mas isso também é um polinômio vezes E na X, e esse polinômio até está fatorado, é melhor. Enfim, eu acho que é uma questão de estética. Para mim, a estética melhor é nessa solução aqui. Mas vamos lá, então tá feito o primeiro exemplo aqui de regra do produto, bem tranquilo, vocês viram. Vamos para o segundo exemplo, que também é muito fácil. Olha só, f de x é x² menos 2x mais 3 vezes cosseno de x. Então, se adiantando, a gente tem aqui um termo, que é um polinômio, vezes outro termo, que é um cosseno de x, ou seja, uma função trigonométrica. E daí, como é que a gente vai fazer? Usa a regra do produto. Sabendo que a f é o produto de duas coisas, a gente só tem que organizar quem é que são essas coisas. Então tá aqui, ó, u é o primeiro termo, x² menos 2x mais 3, v é o segundo termo, cosseno de x, e a minha função é uma coisa vezes a outra. Deriva individualmente, derivada de x² menos 2x mais 3, derivou x², deu 2x, derivou menos 2x, deu menos 2, derivou 3, que é uma constante, sem ser um coeficiente, ou seja, ela é uma constante que não tem x junto em nenhum lugar, derivada é 0. Então, a derivada de x² menos 2x mais 3 é 2x menos 2. E a derivada de cosseno de x, super fácil, é menos seno de x. Tá feito de novo a nossa mise en place. A gente já tem todos os ingredientes que a gente precisa. Feito isso, finaliza. Usa a regra do quociente, usa a regra do produto aqui, que é uma fórmula, né, pessoal? Então vai lá, aqui, ó, Ulinha, tá aqui, vezes V, tá, cadê V? V tá aqui, mais U, aqui eu tentei fazer um tio, tá aqui U, vezes Velinha, vou tentar fazer 2 tio aqui, 2 tio, ó, tô melhorando nessa coisa aí. Então, tá aqui. Tá montada a tua regra do produto. A gente já tem ela montada. Para finalizar, só ver se vale a pena abrir alguma dessas contas, para ver se dá para colocar alguma coisa em evidência, só ajeita. Nesse caso aqui, nem tem muita coisa o que fazer. A única coisa que a gente tem para fazer de fato é esse sinal de menos aqui. O que a gente pode fazer com esse sinal de menos? Passar ele para cá, ó. Menos com mais vai virar menos.
Então essa daqui é a única coisa que a gente vai precisar fazer, olhar menos com mais igual a menos, e o resto a gente pode deixar do jeito que tá. Por quê? Porque aqui todos os termos têm cosseno de x e aqui todos os termos têm seno de x. Então eu não vou conseguir colocar nada em evidência, não vou conseguir juntar nem simplificar. Então tá legal assim, tá feita a nossa regra do produto, a segunda regra do produto de hoje. Agora, regra do quociente, também vamos ver que é super tranquilo. Por que a regra, às vezes até acho a regra do quociente mais fácil do que a regra do produto, porque a regra do quociente está super bem definido, que é uma coisa dividido pela outra. A regra do produto, vocês vão ver mais adiante, algumas vezes as pessoas confundem ela com a regra da cadeia. Não sei porquê, mas confundem. Mentira, eu sei porquê. Mas enfim, não pode confundir a regra do produto com a regra da cadeia, mas a regra da cadeia é depois a gente dá uma olhada nela. Enfim, vamos lá, vamos ver essa regra do produto. Primeiro passo, mesma coisa de sempre, identificar os fatores. Observar que essa função é um u dividido por v e dizer u é x ao quadrado e v é x mais 1. Feito isso, deriva individualmente, derivadas super fáceis, né? Derivou x ao quadrado, 2x, derivou x mais 1 é 1, porque derivada de x é 1 e derivada de uma constante sozinha é 0. Então, dv' aqui fica igual a 1. Derivou individualmente, a gente tem todos os ingredientes para utilizar a regra do quociente, que é uma fórmula, e é só utilizar essa fórmula. Aqui montei a regra do quociente, ó, u' vezes v, cadê v? Aqui, menos, não esquece que é menos, toma cuidado para não errar besteira, aí u vezes v'. Tá aqui, montada a regra do quociente, tudo isso dividido por v ao quadrado, tá? E aí, depois que está montada a regra do quociente, agora é só fazer umas contas, é só continuar com calma, com tranquilidade, para a gente não errar besteira. Eu sempre digo isso, não pode perder ponto por besteira, não faz isso, tá? Perde ponto em conteúdo, e na verdade não perde ponto em nada, vai pelo 10 que a gente consegue. E então, aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é a distributividade, ó. Aqui eu tenho 2x vezes x e 2x vezes 1. 2x vezes x fica 2x ao quadrado. 2x vezes 1 fica 2x. Aqui, esse sinal de menos dessa vez até não incomodou muito, porque ficou menos x ao quadrado vezes 1. Então, menos x ao quadrado e tá legal. Agora, aqui é uma dica minha. Não abre esse quadrado aqui de baixo. Não abre esse quadrado aqui de baixo, porque nunca facilita a tua vida abrir esse quadrado ali de baixo. Porque se a gente tiver que fazer uma simplificação lá no final, isso daí já é uma coisa que está fatorada, já está mais agradável da gente trabalhar, a gente já sabe quais são os fatores que estão compondo essa função. Então, se a gente chegasse aqui e dissesse aqui embaixo x ao quadrado mais 2x mais 1, não ia ajudar muito, algumas vezes até atrapalha a vontade de cortar umas coisas que a gente não pode. Então deixa fechadinho, deixa x mais 1 ao quadrado. Fora que sempre tem a chance de errar, né? Aí eu vou abrir o quadrado e erro o quadrado perfeito. Ixi, não é legal. Mas enfim, continuando, o que dá para fazer? Juntar os termos de igual grau, ó, 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá 1x ao quadrado. Eu tenho 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado dá 1x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. E o mais 2x aqui, que está aqui, não tem com quem juntar, não tem o que simplificar. Feito isso, acabou. Não tem mais nada para fazer. A gente não vai conseguir cortar nada, nem simplificar nada em cima, nem embaixo. Está feita a nossa regra do quociente aqui, tá, pessoal? Então, seguindo, outra regra do quociente, essa daqui eu vou ir um pouquinho mais rápido, ln de x dividido por x menos 3. De novo, todos os passos são iguais, pessoal. Primeiro é identificar qual é a regra que tu vai usar. Nesse caso é super simples, é uma regra do quociente.
Segundo, é identificar os fatores, meio que é junto, né? A gente identifica a regra já identificando os fatores. Então aqui já identificou a regra e os fatores e depois deriva eles individualmente. Derivada do ln de x é 1 sobre x, derivada de x menos 3 é 1. E agora, a partir dessas informações, que elas têm que estar muito bem destacadas. Quando tu estiver fazendo esse exercício sozinho, deixa essas regras, deixa essas igualdades destacadas, destaca bem no teu caderno, ó, U é tal coisa, V é tal coisa, U' é tal coisa, V' é tal coisa, deixa isso bem organizado, para tu lá adiante, se precisar voltar e ver o que é, ter essa capacidade, beleza? Então, tá, aqui a gente já tem os ingredientes, agora usa a receita, usa a fórmula, vai na fé, ó. U' vezes V menos U vezes V', não esquece do menos, dividido pelo V ao quadrado, e tá feito. Montei U' vezes V menos U vezes V', bem certinho. Tudo isso dividido por V ao quadrado. E agora é aquela coisa que eu já devia ter falado no exemplo anterior, acabei me esquecendo. Segura a vontade de cortar. Algumas vezes eu já vi pessoas com essa vontade de cortar. Ah, mas eu tenho x menos 3 aqui, tenho x menos 3 aqui também, eu vou cortar. Não pode, não pode. Por que que não pode? Porque eu só tenho x menos 3 nessa parcela. Essa parcela aqui, ela não tem x menos 3. Se eu faço esse corte, eu vou estar, digamos assim, privando o direito fundamental do ln de x de ser dividido por x menos 3 ao quadrado. Porque essa fração aqui, gente, é a mesma coisa que o primeiro termo sobre o x menos 3 ao quadrado menos o segundo termo sobre o x menos 3 ao quadrado. Eu posso dividir uma fração em duas, não tem esse problema. E aí eu poderia cortar nessa primeira fração, não teria problema. Mas aí depois, para eu conseguir fazer alguma coisa, eu teria que fazer um MMC aqui. E quando eu faço um MMC aqui entre essas duas parcelas, eu volto exatamente para cá. Tá, pessoal? Então, segura a vontade dessa simplificação, porque não pode simplificar. E tem um argumento aí que às vezes convence mais do que essa conta aqui, que é, se pudesse simplificar, eu tinha simplificado aqui, né? Porque eu também tenho V ali e V ao quadrado ali. E aí eu não apresentaria para vocês uma regra que não fosse da melhor maneira possível. Então, passada essa vontade de cortar, que a gente não vai mais ter, é só focar nas contas. Ó, aqui o que eu fiz? 1 vezes ln de x é ln de x, bem tranquilo. E aqui eu só preparei uma multiplicação de duas frações, porque eu tenho que multiplicar uma fração, 1 sobre x, por uma outra coisa que a gente tem que transformar em fração para multiplicar direitinho, né? 1 sobre x vezes x menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre x vezes x menos 3 sobre 1. Então, faz essa multiplicação. 1 vezes x menos 3 é x menos 3, x vezes 1 é x. E agora eu vou precisar, para somar x menos 3 sobre x menos ln de x, eu preciso de um MMC. É aqui que começa a ficar um pouquinho mais chatinha essa conta, porque tem várias etapas depois da regra do quociente. A regra do quociente é o que mais importa nesse exercício, mas depois da regra do quociente a gente usa todos aqueles conhecimentos de multiplicação de fração, soma de fração, MMC, toda aquela coisa. E aí, o que a gente vai fazer? MMC de x e de 1 é o próprio x. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode até observar, ó, que dá para fazer aquela multiplicação cruzada, lembra? A gente só pega x vezes ln de x e 1 vezes x menos 3. E aí vem para cá, ó, x menos 3 vezes 1 é x menos 3, menos, o menos vem daqui, que ficou apagadinho, mas só que tem um menos aqui, não esquece, menos x vezes ln de x, que é x é ln de x, não tem nada o que fazer. E aí sobre a multiplicação desses dois aqui, x vezes 1 é x. O que a gente está usando fundamentalmente? É uma coisa tipo assim, ó, gente, a dividido por b
mais ou menos, tanto faz, C dividido por D é a mesma coisa. Multiplica B vezes D, multiplica os denominadores e aí faz a soma cruzada aqui, ó. A vezes D mais, se for mais, menos, se for menos, B vezes C. Então é isso que a gente está usando, é uma soma de frações que a gente pode usar multiplicação cruzada. Se quiser decorar assim, tudo bem. Se quiser fazer o MMC, melhor. Mas enfim, vamos seguir aqui. Feito isso, a gente só tem que fazer agora, colocar tudo em uma mesma fração, porque isso daqui tá como duas frações, ó. Tá, divisão de uma fração por uma coisa, então transforma a coisa em fração e usa a divisão de frações. Lembra como é que é a divisão de frações? Se eu tenho duas frações sendo divididas uma pela outra, eu mantenho a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Olha bem o movimento, ó. Eu tenho uma de cima e uma de baixo, eu multiplico a de cima pelo inverso da de baixo. Então, se aqui, nessa fração embaixo, eu tinha x menos 3 ao quadrado dividido por 1, eu vou multiplicar por 1 dividido por x menos 3 ao quadrado. Achei que eu tivesse posto esse item a mais, não coloquei, eu escrevo aqui, ó. Vai manter a fração de cima, x menos 3 menos x ln de x sobre x. E vai multiplicar pelo inverso da de baixo, ou seja, 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Minha letra tá horrível, mas só que acho que vocês entendem pelo menos. Então vem para cá. X menos 3 menos x ln de x vezes 1 é x menos 3 menos x ln de x, bem tranquilo. E x vezes x menos 3 ao quadrado fica x vezes x menos 3 ao quadrado. Então não tem nenhum galho também nesse exercício aqui, super de boas de resolver, até um pouquinho mais longo, mas ele é tranquilo, né? Ele não é difícil. Último, mas não menos importante, quem que é a derivada de x na x dividido por 2x ao quadrado mais 1. Aqui, pessoal, esse exercício presta bastante atenção. Quero te perguntar, e responde, pausa o vídeo e responde depois que eu vi a pergunta. Qual que é a regra de derivação que eu vou usar? Respondeu? Se tu respondeu regra do quociente, tu acertou. Se tu respondeu regra do produto, tá muito longe. Se tu respondeu duas regras de derivação, tu tá perto, tu visualizou bastante. Mas a resposta que eu estava procurando é regra do quociente. Por quê? Por que a regra de derivação é a regra do quociente? Porque essa função aqui, ela é o quociente de duas coisas. Ela é o quociente de x na x por 2x ao quadrado mais 1, não é? Se é isso daí, eu vou utilizar uma regra do quociente. Não importa que aqui eu tenha uma regra do produto para usar. A gente vai se preocupar com isso depois, tá? Então vamos lá. Eu tenho que usar uma regra do quociente e identificando os fatores. Então esse é o primeiro passo. Ver que f de x é um quociente de duas coisas, onde a primeira é x na x e a segunda é 2x ao quadrado mais 1. Feito, maravilha. Agora, derivar individualmente. E aqui eu já coloquei em negrito, porque é aqui que eu vou ter que usar uma regra do produto. Eu só tenho que usar uma regra do produto para derivar u. Então, como é que eu derivo? Aqui eu já coloquei a derivada de v, porque a derivada de v é fácil, né? 2x ao quadrado mais 1, derivada é 4x, sem nenhum mistério. Mas aí, para derivar u, sim, eu tenho que usar uma regra do produto. Derivada de u é deriva a primeira vezes mantém a segunda, mais mantém a primeira vezes deriva a segunda. Se tu quiser reescrever a regra do produto aqui, ó, eu tenho que um novo u faz um u minúsculo, é x, que um novo v faz um v minúsculo para não confundir, e na x, então a derivada do u é 1, a derivada do v é e na x, e aí eu já tenho a minha mise en place, que nem eu já estava falando da minha regra do produto que eu vou ter que usar só para encontrar o U maiúsculo nesse caso. Então aqui é só fazer a regra do produto normal, ó, utilizando isso daqui a gente poderia ter usado a regra do produto mais diretamente. Derivada do primeiro termo,
1, que nem eu já falei, vezes mantenho o segundo, mais mantenho o primeiro, vezes deriva o segundo. E tá feito. Então aqui deu 1 mais x mais e na x. Eu já coloquei em evidência, que nem eu expliquei lá no primeiro exercício do vídeo. Então agora tenho, observa bem, agora eu tenho todos os termos. Tenho U, tenho V, tenho U' e tenho V'. Feito isso, eu monto a minha regra do quociente, que é uma fórmula. Então aí é só montar a regra do quociente. Finalizando, ó, f' de x é U' vezes V menos U vezes V', que a gente já sabe quem são todos, e tudo isso dividido por V ao quadrado, não esquecer, né? Então a derivada é U', tá aqui, 1 mais x vezes e na x, vezes V, lembrando que o V é inteiro, não é, tem que tomar cuidado porque ele tem mais do que uma parcela, menos U, que está aqui, x vezes e na x, vezes V', que é o 4x, dividido por V ao quadrado, e resiste à tentação de simplificar, nunca vai poder, pelo menos não nessa etapa. E agora é só fazer as contas, só fazer a distributividade. Aqui o que eu fiz? Eu deixei o e na x em evidência e fiz a distributividade só entre os polinômios, porque é isso que vai importar. Então aqui eu fiz, ó, aliás, eu comecei aqui, x vezes 2x ao quadrado dá 2x ao cubo, x vezes 1 dá x, 1 vezes 2x ao quadrado dá 2x ao quadrado, e 1 vezes 1 dá 1. E aqui, nesse outro termo, eu só juntei x vezes 4x, 4x ao quadrado, tomando cuidado com o sinal de menos. E aqui embaixo, deixa assim, não abre, porque não vai te beneficiar. Feito isso, a gente só junta todo mundo num mesmo termo, coloca o e na x em evidência. Ó, eu tenho e na x nesse termo, tenho e na x nesse outro termo também. Então coloco e na x em evidência. Vai ficar 2x ao cubo, tá aqui, mais 2x ao quadrado, mas aqui eu tenho menos 4x ao quadrado. Quanto é que é 2 menos 4? Eu tenho R$2, mas devo 4? Então eu pago 2, continuo devendo 2. Então é menos 2. Então aqui vem menos 2x ao quadrado. E depois só vem o mais x, que está aqui, e o mais 1, que está aqui. E isso daqui está feito o carreto. Essa é a resposta final desse exercício e do vídeo de hoje, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso, regra do produto e regra do quociente via exemplos. Toma cuidado com o menos da regra do produto, toma cuidado com o dividir por V ao quadrado, o menos da regra do produto, toma cuidado com o menos da regra do quociente, aqui caiu a minha caneta aqui, eu botei na mesa, ela caiu, daí eu me desconcentrei. Mas enfim, toma cuidado com o menos da regra do quociente e toma cuidado para não simplificar o V com o V ao quadrado da regra do quociente, tá, gente? O resto é fórmula, organização, é bem tranquilo de fazer, tá? Então, bons estudos e até a próxima.